Suas fotos dizem o que você nunca falaria em voz alta. Cada selfie que você posta, cada ângulo que escolhe, cada filtro que aplica antes de apertar compartilhar, tudo isso é uma confissão silenciosa, uma declaração psicológica que você nem percebe estar fazendo. A maioria das pessoas acredita que suas escolhas fotográficas são aleatórias, estéticas, neutras, mas a ciência comportamental revela o contrário. Não existe neutralidade visual. Cada decisão que você toma ao se fotografar expõe traços profundos da sua personalidade, inseguranças que você esconde até de si mesmo, e necessidades emocionais que operam no piloto automático. E o mais perturbador, outras pessoas conseguem ler essas mensagens ocultas com mais clareza do que você imagina. Existe uma linguagem secreta nas imagens que compartilhamos, e a maioria de nós está fluente nela sem saber que está falando. O ângulo da câmera revela seu nível real de autoconfiança. O filtro que você nunca dispensa expõe sua relação conflituosa com a própria aparência. A frequência com que você posta sinaliza o tamanho da sua fome por validação externa. Até mesmo as fotos que você evita tirar, falam. E falam alto, porque omissão também é mensagem. O silêncio visual também comunica. E se você não entende o que está projetando, está vivendo numa ilusão perigosa. A ilusão de que controla sua imagem quando, na verdade, sua imagem está te denunciando. Ao final deste conteúdo, você terá adquirido algo raro: autoconsciência visual. Você vai entender como decodificar padrões fotográficos, os seus e os de qualquer pessoa ao seu redor. Vai identificar sinais de narcisismo disfarçado, baixa autoestima mascarada de confiança, necessidade crônica de aprovação e, nos casos mais raros, autenticidade genuína. Mais importante, você ganhará clareza brutal sobre o que você realmente projeta digitalmente. Não o que você acha que está mostrando, mas o que inconscientemente está confessando. E com essa clareza, vem poder. O poder de ajustar, de escolher conscientemente, de parar de se trair visualmente. Porque o custo de ignorar isso é alto demais. Você pode estar gritando insegurança quando quer transmitir confiança. Pode estar projetando frieza quando busca conexão verdadeira. Pode estar alimentando ciclos viciosos de comparação e autocrítica, sem perceber que suas próprias escolhas fotográficas constroem a armadilha onde você está preso. Então, se você quer entender a verdade por trás das imagens que consome e produz todos os dias, fica comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você se vê e como permite que outros te vejam. A grande ilusão da era digital é acreditar que nossas fotos são apenas fotos, que um clique é um clique, que uma selfie é só um registro de um momento, que escolher um filtro é apenas uma questão de gosto estético. Mas estudos em psicologia visual e comportamento digital destroem essa fantasia com dados concretos. Cada decisão fotográfica que você toma é carregada de significado psicológico. O ângulo que você instintivamente escolhe não é aleatório. Ele reflete como você se posiciona internamente no mundo. O filtro que você aplica antes de se sentir pronto para postar revela o tamanho da distância entre quem você é e quem você acha que deveria ser. A frequência com que você compartilha imagens de si mesmo expõe o nível de dependência que você desenvolveu em relação à aprovação alheia. Nada disso é inconsequente, nada disso é neutro. E o pior é que a maioria das pessoas opera nesse sistema sem consciência alguma. Elas acreditam estar construindo uma identidade visual autêntica, quando na verdade estão reforçando padrões emocionais destrutivos. Postam buscando conexão, mas criam distância. Editam buscando aceitação, mas alimentam rejeição interna. Compartilham buscando validação, mas só aprofundam o vazio que tentam preencher. É um ciclo perverso. Quanto mais você busca se sentir bem através das reações às suas fotos, mais você precisa dessas reações para se sentir bem. E quando as curtidas não vêm na velocidade ou quantidade esperada, o que era para ser um momento de alegria se transforma em ansiedade, comparação e autocrítica implacável. O problema central não é postar fotos. O problema é não entender o que você está realmente comunicando quando posta. É projetar uma imagem achando que está transmitindo confiança, quando está gritando insegurança. É usar filtros, pensando que está se embelezando quando está declarando publicamente que não se aceita como é. É repetir a mesma pose em todas as fotos acreditando que encontrou seu melhor ângulo, quando na verdade construiu uma prisão visual, uma máscara fixa que te protege de ser visto por completo, mas também te impede de existir plenamente. Você se tornou refém de uma versão controlada de si mesmo, e cada foto que confirma esse padrão aperta mais as algemas. Essa falta de consciência
tem um custo emocional brutal. Você vive numa dissonância cognitiva permanente. A pessoa que você projeta digitalmente não corresponde à pessoa que você vê no espelho sem filtros, sem ângulos estratégicos, sem iluminação perfeita. E essa divisão interna não é apenas desconfortável, ela é corrosiva. Alimenta a ansiedade social, distorce sua autoimagem, prejudica sua capacidade de conexão autêntica e te prende num jogo de aparências que você nunca vence de verdade. Porque mesmo quando recebe validação, você sabe, lá no fundo, que não foi você quem foi visto. Foi a versão editada, a pose ensaiada, o ângulo seguro. E isso não nutre, isso esvazia. Então, antes de continuarmos, você precisa aceitar uma verdade. Suas fotos não são inocentes. Elas estão te denunciando todos os dias. E está na hora de você entender exatamente o que. O primeiro padrão que revela quem você realmente é está no ângulo da câmera. E isso não é opinião. É geometria emocional. Quando você fotografa de cima para baixo, com a câmera acima do nível dos olhos apontando para o seu rosto, você está literalmente se colocando em posição inferior. Esse ângulo diminui seu rosto, estreita seus ombros, cria uma perspectiva de submissão visual. E por que alguém escolheria isso inconscientemente? Porque existe um desejo profundo de parecer menos intimidador, mais acessível, mais vulnerável. É uma estratégia de aprovação. Olha, eu não sou ameaçador. Você pode me aceitar. Pessoas com baixa autoestima, ou que foram condicionadas a ocupar menos espaço, tendem a preferir esse ângulo. Já o ângulo de baixo para cima, com a câmera abaixo do nível dos olhos, projeta exatamente o oposto. Poder, autoridade, dominância. Mas cuidado, quando esse ângulo se torna padrão obsessivo, ele pode sinalizar compensação. A pessoa não se sente poderosa, então constrói poder visual artificialmente. Agora observe suas últimas 10 fotos. Qual ângulo domina? Se você sempre se fotografa de cima, com o queixo ligeiramente abaixado e os olhos levemente erguidos para a câmera, você está se infantilizando visualmente. Está buscando proteção através da aparência inofensiva. E talvez funcione. Talvez as pessoas reajam com afeto, com comentários carinhosos. Mas pergunte-se, você quer ser amado por parecer menor do que é? Você quer ser aceito por se diminuir? Porque esse padrão não é sobre humildade genuína. É sobre medo de ocupar seu tamanho real. É sobre a crença inconsciente de que, se você aparecer em proporção verdadeira, será rejeitado. Então você se encolhe preventivamente, e cada foto que repete esse ângulo reforça a mensagem interna. Eu preciso parecer menor para ser amável. Se isso está fazendo sentido para você, comenta aí. Eu escolho ocupar meu espaço real, porque reconhecer o padrão é o primeiro passo. E olha, não se trata de julgar suas escolhas passadas. Se trata de entender que você pode escolher diferente agora. Você pode experimentar ângulos que te colocam em pé de igualdade com quem te vê. Pode testar a sensação de ser fotografado no nível dos olhos, onde não há submissão nem compensação, apenas presença. E vai ser desconfortável no início, porque toda mudança de padrão mas o desconforto é informação. Ele te mostra onde você estava se protegendo sem perceber. O segundo padrão está nos filtros, e aqui a verdade dói mais. O uso constante de filtros pesados, aqueles que alteram a estrutura do seu rosto, suavizam sua pele até parecer plástico, mudam a cor dos seus olhos, afinam seu nariz, aumentam seus lábios. Não é vaidade inocente, é dissociação. É a recusa ativa de aceitar sua aparência real. Cada vez que você aplica um filtro que te transforma em outra pessoa, você está dizendo para si mesmo: eu, como sou, não sou suficiente. Eu, como sou, não mereço ser visto. E o mais trágico é que isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais você se vê filtrado, mais estranha sua própria face natural. Quanto mais você posta versões editadas, mais doloroso se torna olhar no espelho sem mediação digital. Você começa a viver numa realidade paralela, onde sua identidade preferida não é você. É uma simulação algorítmica de você. Faça este exercício brutal, mas necessário. Pegue uma foto sua recente com filtro pesado e outra sem filtro nenhum, tirada no mesmo dia, mesma iluminação. Coloque as duas lado a lado e observe a distância entre elas. Se o contraste é chocante, se você mal se reconhece na versão natural, você tem um problema sério de autoimagem, porque o filtro deixou de ser um realce sutil e virou uma máscara permanente. E máscaras servem para esconder, não para revelar. Existe uma diferença brutal entre maquiagem que acentua suas características e filtro que apaga suas características. Maquiagem trabalha com o que existe, filtro
constrói o que não existe. E quando você só se sente apresentável através do que não existe, você perdeu contato com sua própria realidade física. A verdade é que filtros são maquiagem digital, mas maquiagem demais esconde, não realça. E o que você está escondendo não é apenas imperfeições de pele. Você está escondendo anos de vida, expressões autênticas, marcas de experiências reais. Está apagando evidências de que você existiu de verdade, não apenas digitalmente. E pior, está ensinando seu cérebro que a versão real de você é inaceitável. Isso não é autocuidado, isso é autorrejeição sistematizada. E cada post com filtro pesado é um voto de desconfiança na sua própria dignidade visual. Então, antes de aplicar aquele filtro automático de novo, pergunte-se: eu estou me embelezando ou me apagando? Porque a diferença entre os dois define se você está construindo autoestima ou destruindo ela, um post de cada vez. O terceiro padrão é o mais revelador de todos: a frequência com que você posta fotos de si mesmo. E aqui entra a neurociência da validação. Cada vez que você posta uma foto e recebe curtidas, comentários, reações positivas, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor do prazer e recompensa. Até aqui, nada demais. O problema começa quando esse ciclo se torna a sua principal fonte de dopamina. Quando você passa a depender dessas microdoses de validação externa para se sentir bem consigo mesmo. Pessoas que postam várias fotos por dia raramente estão apenas compartilhando momentos. Elas estão operando num ciclo compulsivo. Postam, aguardam ansiosamente as primeiras reações, sentem alívio temporário quando as curtidas chegam, experimentam vazio quando o engajamento desacelera e precisam postar novamente para renovar a dose. Isso não é uso saudável de redes sociais. Isso é dependência de validação com roupagem digital. Monitore seu próprio comportamento nas próximas vezes que postar uma foto. Quantas vezes você abre o aplicativo nos primeiros 20 minutos após publicar? 3 vezes? 5? 10? Se você está checando compulsivamente, você não está compartilhando. Você está mendigando confirmação. E o mais cruel é que essa confirmação nunca é suficiente. Mesmo quando você recebe centenas de curtidas, a satisfação dura minutos. Logo vem a próxima necessidade, o próximo post, a próxima busca. Porque validação externa é como junk food emocional. Satisfaz na hora, mas não nutre. Deixa você mais faminto do que antes. E quanto mais você alimenta esse ciclo, mais ele te domina. Você para de postar porque quer. Você posta porque precisa, e aí sua identidade visual se torna refém de um sistema de recompensa que você não controla mais. A frase é simples, mas corta fundo. Quem precisa de muitas fotos precisa de muita validação. E isso não é julgamento moral, é diagnóstico comportamental. Porque a necessidade constante de confirmação visual sinaliza que sua autoestima está terceirizada. Você não se sente valioso por existir. Você se sente valioso quando outros confirmam que você existe através das reações às suas imagens. E isso é uma estrutura emocional frágil demais para sustentar uma vida saudável. Por que e quando as curtidas diminuem? E se um dia você posta e o engajamento despenca? Sua identidade desmorona junto? Se a resposta te assusta, você já sabe, está na hora de reconstruir sua autoestima a partir de bases internas, não de métricas digitais externas. O quarto padrão aparece nas poses. Se você sempre usa a mesma pose, o mesmo ângulo, a mesma expressão facial em todas as suas fotos, você não encontrou seu melhor lado. Você construiu uma máscara de segurança. Essa repetição obsessiva revela rigidez emocional e medo profundo de ser visto de forma completa. Porque variedade nas poses significa conforto com vulnerabilidade. Significa que você se permite ser visto de diferentes ângulos, em diferentes estados emocionais, sem precisar controlar absolutamente tudo. Já a pose única e fixa é uma fortaleza visual. Você descobriu uma versão de si que recebe aprovação. E agora você só existe nessa versão. Todo o resto, todos os outros ângulos, todas as outras expressões, todas as outras facetas da sua aparência, fica trancado, escondido, protegido. Identifique agora sua pose padrão. Talvez seja sempre de lado, olhando para longe da câmera. Talvez seja sempre sorrindo de boca fechada, com a cabeça levemente inclinada. Talvez seja sempre com a mão no rosto, disfarçando parte da mandíbula. Seja qual for, pergunte-se: o que estou escondendo nas outras poses? O que eu temo que vejam se eu aparecer diferente? Porque cada pose repetida é uma omissão das outras, e omissões falam tanto quanto presenças. Se você só sorri de boca fechada, pode estar escondendo insegurança com os dentes. Sim, mas também pode estar evitando expressões de alegria plena,
Porque a alegria plena é vulnerável. O sorriso contido se torna símbolo de contenção emocional. A pose controlada reflete uma vida controlada demais para ser vivida plenamente. Quando você só mostra um ângulo, está protegendo todos os outros. E proteção excessiva não é força, é medo disfarçado de controle. Então, o convite aqui não é para você virar um camaleão visual, mudando de pose toda hora sem propósito. O convite é para você questionar: por que essa prisão? Por que essa necessidade de ser previsível visualmente? Porque a autenticidade não cabe numa pose só. Complexidade humana não cabe numa expressão só. E se você quer ser visto de verdade, precisa arriscar ser visto de várias formas. Precisa soltar a máscara fixa e permitir que sua multiplicidade apareça. Pode assustar, pode gerar menos curtidas no início, mas vai gerar algo infinitamente mais valioso. A sensação de que quem está sendo aprovado é você de verdade, não apenas sua melhor performance visual. O quinto padrão está na proporção entre fotos sozinho e fotos em grupo. E essa matemática simples revela estruturas profundas de identidade e pertencimento. Se o seu perfil é dominado por selfies solitários, você sozinho em todo lugar, em todo momento, sem presença de outras pessoas, isso pode indicar algumas coisas. Pode ser introversão genuína, uma pessoa que realmente se sente completa na própria companhia e não precisa validar sua existência através da presença alheia. Pode ser autonomia emocional forte, alguém que se basta e não depende de contexto social para existir. Mas em casos extremos, pode ser isolamento social mascarado de independência. Pode ser alguém que não tem conexões profundas e usa o solo eterno como narrativa de escolha, quando na verdade é consequência de solidão não resolvida. O contexto emocional define o significado, mas o padrão sempre fala. Agora o oposto. Perfis onde você raramente aparece sozinho, sempre acompanhado, sempre em grupo, sempre rodeado de pessoas. À primeira vista, isso comunica extroversão, sociabilidade, vida vibrante e conectada. E pode ser exatamente isso, mas também pode sinalizar algo mais preocupante: identidade dependente de pertencimento externo, a incapacidade de existir fora do olhar e validação dos outros. Porque se você só se fotografa acompanhado, a pergunta que surge é brutal: você existe sem plateia? Você tem uma sensação de identidade quando está sozinho? Ou só se sente real quando refletido nos olhos de outras pessoas? Porque existir apenas em contexto social não é riqueza relacional, é dependência emocional, é a terceirização da sua própria existência. Faça agora o cálculo. Das suas últimas 20 fotos, quantas são solo e quantas são em grupo? Se a proporção é extrema para qualquer lado, 0 fotos sozinho ou 0 fotos acompanhado, você tem um desequilíbrio revelador. Pessoas emocionalmente saudáveis transitam entre os dois mundos com fluidez. Elas se sentem confortáveis sozinhas e acompanhadas. Elas não precisam do grupo para validar sua existência, mas também não evitam conexão por medo de dependência. O problema nunca é postar fotos sozinho ou em grupo. O problema é quando você só consegue existir visualmente de uma forma, quando a outra opção te causa desconforto inexplicável. Porque esse desconforto é a porta de entrada para entender onde sua identidade está frágil, onde você se apoia em muletas emocionais que parecem escolhas conscientes, mas são, na verdade, mecanismos de defesa automatizados. O sexto padrão aparece nos cenários que você escolhe para suas fotos. E cenário não é decoração, é declaração de valores. Quando o seu feed é dominado por imagens em viagens exóticas, restaurantes caros, eventos exclusivos, carros de luxo, hotéis 5 estrelas, você não está apenas compartilhando momentos, você está comunicando: meu valor está aqui, minha identidade se valida através desses símbolos. E olha, não há nada de errado em celebrar conquistas materiais. O problema começa quando o cenário grita mais alto que você, quando você desaparece na própria foto, ofuscado pelos símbolos de status que te cercam. Quando a mensagem subliminar é: me aceitem não pelo que sou, mas pelo que consegui adquirir. Isso não é autoestima, isso é compensação. É a tentativa de construir valor externo porque o valor interno ainda não foi reconhecido por você mesmo. Analise agora os cenários recorrentes nas suas fotos. Eles comunicam conquista material ou conexão emocional? Eles mostram experiências genuínas ou apenas símbolos de aprovação social? Porque existe uma diferença brutal entre postar uma foto numa praia paradisíaca porque aquele momento tocou sua alma, e postar porque aquela localização vai impressionar seus seguidores. A primeira é compartilhamento autêntico. A segunda é performance de identidade. E você sabe, lá no fundo,
Qual das duas você está fazendo? Se você passa mais tempo pensando em como a foto vai ser recebida do que vivendo o momento que está fotografando, o cenário já venceu. Você virou coadjuvante da sua própria vida. E os símbolos externos viraram os protagonistas. Um feed repleto de símbolos de status, relógios caros, paisagens exclusivas, ambientes sofisticados, pode não estar mostrando riqueza, pode estar mostrando a necessidade desesperada de provar valor através de coisas externas. Porque quando você precisa que os outros vejam o que você tem para validar em quem você é, você ainda não descobriu quem você é sem essas coisas. E aí mora o perigo. Sua identidade fica refém de aquisições. Você só se sente valioso quando pode exibir algo que outros desejam. E isso não constrói autoestima sólida. Isso constrói uma estrutura emocional dependente de manutenção material constante. O dia que você não tiver o próximo símbolo para exibir, quem você será? Se essa pergunta te desestabiliza, você já sabe. Está na hora de encontrar valor em quem você é, não apenas no que você pode mostrar que possui. O sétimo e último padrão é talvez o mais complexo: a ausência de fotos. Pessoas que raramente postam imagens de si mesmas estão fazendo uma declaração tão poderosa quanto aquelas que postam compulsivamente. Mas a ausência pode significar coisas radicalmente diferentes, e entender qual delas se aplica a você é fundamental. Por um lado, pode ser autoconfiança genuína, uma pessoa que não precisa de validação digital, porque sua autoestima está enraizada em bases internas sólidas. Ela existe plenamente sem precisar provar essa existência através de imagens públicas. Ela não teme ser esquecida porque sabe que seu valor não depende de visibilidade constante. Isso é força verdadeira. E é raro. Mas a ausência também pode ser o oposto disso: medo profundo de julgamento. Pessoas que evitam postar fotos de si mesmas muitas vezes estão fugindo da exposição, não escolhendo autonomia. Elas temem não serem aceitas, então nem tentam. Elas antecipam críticas, então se tornam invisíveis preventivamente. E aí a ausência não é liberdade, é prisão, é viver na sombra por medo da luz. Então a pergunta que você precisa responder com honestidade brutal é: você evita fotos por confiança ou por medo? Você não precisa de validação externa, ou você morre de medo de não recebê-la? Porque a diferença entre os dois define se sua ausência é um ato de poder ou de fuga. E só você sabe a resposta verdadeira. Observe também como você aparece nas fotos em que está presente. Se você só aparece em fotos de grupo, mas sempre nas bordas, sempre de lado, sempre levemente desfocado ou cortado, você está tecnicamente presente, mas emocionalmente invisível. Você encontrou uma forma de existir sem se expor, uma forma de estar na imagem sem ser visto de verdade. E isso é uma estratégia de sobrevivência emocional. Você quer pertencer, mas não quer arriscar rejeição. Então você habita o meio termo. Presente o suficiente para não ser excluído, ausente o suficiente para não ser julgado. Mas esse meio termo é uma ilusão de segurança. Não postar pode ser força ou fuga. Você sabe qual é o seu caso? E se a resposta for fuga, está na hora de questionar. O que é pior? O risco de ser julgado ou a certeza de nunca ser visto? Maria tem 27 anos e posta em média 3 selfies por semana. Sempre com o mesmo filtro, aquele que suaviza a pele, aumenta levemente os olhos e afina o rosto. Sempre o mesmo ângulo, câmera acima da linha dos olhos, cabeça levemente inclinada, sorriso contido. Ela não pensa muito nisso, virou automático. Na última terça, ela postou uma foto tirada no intervalo do trabalho. Iluminação perfeita da janela, filtro aplicado em 3 segundos, legenda inspiradora sobre recomeços. 15 minutos depois, 20 curtidas. Meia hora, 50, 1 hora, 150. Ela sente aquela onda familiar de alívio, quase físico. Algo dentro dela relaxa. Ela está validada. Ela existe. Ela foi vista. Mas 3 horas depois, ao passar pelo espelho do banheiro sem o filtro da tela mediando sua imagem, Maria sente uma pontada. O rosto que ela vê não é o rosto que recebeu 150 curtidas. A pele é diferente, os olhos são menores, o formato do rosto é outro. E pela primeira vez ela percebe. Ela não reconhece mais a própria aparência real sem desconforto. Na sexta-feira, Maria posta novamente. Mesma pose, mesmo ângulo, mesmo filtro. O ritual se repete. As curtidas vêm, o alívio temporário também. Mas o desconforto ao se ver sem mediação digital aumentou. No sábado à noite, enquanto se arruma para sair com amigas, ela tira uma foto no espelho, vai aplicar o filtro automaticamente, mas olha para a imagem crua por 10 segundos. Existe uma estranheza ali, uma distância entre quem ela é
e quem ela tem mostrado ser. Ela salva a foto sem postar. Domingo de manhã, acorda com uma inquietação que não consegue nomear. Abre a galeria, vê a foto sem filtro ainda ali. Respira fundo e faz algo que não fazia há meses. Posta a imagem natural, sem edição, sem ângulo estratégico, sem máscara digital. Apenas ela, como é. As primeiras horas são desconfortáveis. As curtidas vêm mais devagar. 80 em 2 horas. Não 150 em uma. Alguns comentários são diferentes. Você está bem? Foto diferente. Maria sente vontade de apagar. Sente que cometeu um erro. Mas então, algo muda. Uma amiga comenta: finalmente te reconheci. Outra: que alívio ver você de verdade. E Maria percebe algo que nunca tinha percebido antes. As pessoas que mais importavam estavam cansadas da versão editada. Elas queriam a versão real. Mas Maria nunca tinha dado essa chance. Ela estava tão ocupada sendo aprovada que esqueceu de ser vista. E ser vista, verdadeiramente vista, sem filtros, sem ângulos de proteção, gera um tipo diferente de conexão. Não é a validação rápida e vazia de curtidas em massa. É reconhecimento genuíno. É o sentimento de que você foi encontrado, não apenas admirado. Então é isso que acontece quando você finalmente entende a linguagem oculta das suas próprias fotos. Você percebe que passou anos construindo uma versão de si mesmo que era mais aceitável, mais controlada, mais segura, mas também menos real. Você descobre que cada ângulo repetido era uma proteção. Cada filtro aplicado era uma negociação com sua própria imagem. Cada pose ensaiada era uma tentativa de existir sem o risco de ser rejeitado por completo. E não há julgamento nisso. Todos nós fazemos isso em algum nível. Todos nós construímos máscaras visuais porque exposição total assusta. Mas existe uma diferença brutal entre se proteger conscientemente e se aprisionar inconscientemente. Entre escolher o que mostrar e esquecer quem você é debaixo do que mostra. A transformação real começa quando você para de fingir que suas escolhas fotográficas são neutras e admite: elas são confissões. E você tem o poder de mudar o que está confessando. Pensa comigo. Antes, você postava sem questionar. O ângulo era automático. O filtro era padrão. A pose era reflexo condicionado. Você buscava curtidas como quem busca ar, sem pensar, apenas reagindo a uma necessidade. E as fotos vinham. As reações vinham, mas algo dentro de você continuava vazio, porque validação externa não preenche vazio interno. Ela apenas mascara, temporariamente, a ausência de algo mais profundo: autoaceitação. Agora, depois de entender os padrões, você tem uma escolha consciente. Você pode continuar usando fotos como ferramentas de aprovação, sabendo exatamente o custo emocional disso. Ou pode começar a usar imagens como expressões de autenticidade, aceitando que o preço é menor controle, menos previsibilidade, mas infinitamente mais liberdade. A virada não é virar as costas para fotos. A virada é virar as costas para a mentira de que você precisa ser editado para ser digno de ser visto. Repete comigo: eu escolho a lucidez, porque lucidez é enxergar que você não precisa parecer menor para ser amável, que você não precisa de filtros para ter valor, que você não precisa de validação constante para existir de forma plena. Lucidez é aceitar que suas fotos vão dizer algo sobre você de qualquer forma. Então é melhor que digam a verdade. E a verdade pode ser imperfeita, pode ser vulnerável, pode não gerar o engajamento que a versão editada gerava, mas ela gera algo que métricas digitais nunca vão capturar: integridade. A sensação de que você está vivendo numa só realidade, não em duas versões paralelas e conflitantes de si mesmo. E isso sim, é liberdade verdadeira. Então recapitula comigo o que você acabou de descobrir. Seus ângulos revelam como você se posiciona internamente no mundo. Se você se coloca acima, abaixo, ou impede igualdade com os outros. Seus filtros expõem o tamanho da distância entre quem você é e quem você acha que deveria ser. Sua frequência de postagem mede o nível de dependência que você desenvolveu em relação à validação externa. Suas poses repetitivas mostram as máscaras que você usa para se proteger de ser visto por completo. A proporção entre fotos sozinho e em grupo revela se sua identidade é autônoma ou dependente de contexto social. Os cenários que você escolhe comunicam se seu valor está em quem você é ou no que você consegue exibir. E até mesmo sua ausência de fotos fala, seja de força genuína ou de medo disfarçado. Cada padrão era uma confissão silenciosa que você fazia sem perceber, mas agora você percebe. E perceber é o primeiro passo para escolher diferente. A promessa que eu te fiz no início era simples. Você ia sair daqui com autoconsciência visual. E você saiu. Agora você entende a linguagem oculta das imagens. Você consegue olhar para suas próprias fotos
e ler o que elas realmente dizem sobre você. Você consegue observar as fotos de outras pessoas e identificar os padrões psicológicos que elas inconscientemente projetam. Mas mais importante do que isso, você ganhou poder de escolha. Você não precisa mais operar no piloto automático, repetindo ângulos, filtros e poses porque é o que sempre fez. Você pode decidir conscientemente o que quer comunicar. Pode escolher autenticidade em vez de aprovação. Pode escolher integridade em vez de curtidas. Pode escolher ser visto de verdade em vez de ser admirado por uma versão editada que nem você mesmo reconhece mais. E essa escolha, essa capacidade de decidir quem você quer ser visualmente é a maior transformação que qualquer conteúdo pode te oferecer. Porque não se trata de parar de postar fotos, se trata de parar de se trair através delas. Se trata de usar imagens para expressar quem você é, não para esconder quem você tem medo de ser. E isso muda tudo.